Salve galera, aqui quem fala é o professor Rafael do Caracol. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu coloquei uma brincadeira na, na entrada do vídeo, né? Na chamada, no nome do vídeo. É o famoso clickbait, né? Mas não é bem um clickbait. Na verdade, são estratégias que as pessoas utilizam, né, para disseminar inverdades. E eu utilizei a mesma estratégia para tentar disseminar algumas verdades, né, alguns dados. A brincadeira é... E por que eu fiz essa brincadeira? A brincadeira é... Sempre nós temos uma ideia de que alguns países são muito bons ou são extremamente impossíveis de se viver, né? Então, essa perspectiva de que o país é ruim e o país é bom. Não há nenhum problema em termos essa perspectiva, desde que essa perspectiva de vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para sei lá o quê, enfim, né? Independente da questão. Um dia, por que surgiu essa ideia, né? Um dia desses eu vi um youtuber gamer, né, fazendo uma análise de um jogo que se passa na Rússia. Na Rússia, pelo menos eu acredito que na Rússia contemporânea. E aí o cara falou, aí ele pegou, era um jogo tipo um fangame, um fã que criou, pegou um Street of Rage ou um Final Fight, esses jogos de pancadaria, de você vai nas ruas batendo muito famoso, né, na década de 90, eu mesmo joguei muito, e você vê o cara falando assim, lá na Rússia, porque é comunismo, todo mundo passa fome, alguém tá comendo, por isso que o personagem tá comendo lata de lixo, né? Esse personagem desse jogo, você vai andando e vai quebrando lata de lixo, quebrando coisas para pegar, aí você come e você recupera a vida. Aí eu peguei, é um cara que eu sigo há um tempo, né? E ele nunca se pronunciou sobre nada de política, mesmo um monte de merda acontecendo no país. E ele pega e fala da Rússia, que supostamente é um país comunista, né? E que lá as pessoas comem na lata de lixo, né? Isso me acendeu um alerta, junto a outras coisas que eu vi em redes sociais, sobre como o brasileiro ele é bom em falar que os outros países são ruins, mas ele não consegue ver, por exemplo, pegando o mesmo exemplo, que tem gente comendo na lata de lixo aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes alguns aparelhos ideológicos, algumas perspectivas ideológicas impedem que a gente veja o que há de errado, né? E aí não é uma postura derrotista, tá errado e pronto, dane-se. Mas ao mesmo tempo é uma postura de realidade, de que nós temos que ver o que está acontecendo no nosso país, tá? Então vamos lá, eu vou trazer alguns dados aqui sobre esse país que não é muito interessante de se morar, mas pode se tornar interessante desde que nós, primeiro, tenhamos perspectiva desse cenário, e segundo, que coletivamente nós, enquanto povo, enquanto país, possamos trabalhar juntos para mudar esse cenário. Tá? Então, alguns dados, vamos dizer assim, desculpa. O título desse vídeo seria alguns dados para o brasileiro não ficar dizendo, não tem alguns dados que afirmam, né, que apontam que o brasileiro não tem moral nenhuma para dizer que em outro país alguém passa fome ou há controle e desigualdade, né? O primeiro dado é a concentração de renda. No Brasil, 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. No Catar, que é o país, né, mais desigual, né, com maior concentração de renda do mundo, é 29%. Então, nós somos 0,7%, né? Ou seja, quase um terço da renda está na mão dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total.
E aí nós nos orgulhamos muito, né, de sermos uma democracia, de sermos um país de oportunidades, de liberdade, etc, etc, etc. Mas nós estamos em segundo lugar entre os países com maior concentração de renda do mundo e perdemos para o Catar, que tem quase 3 milhões de habitantes, né? Tem assim, um percentual muito menor. Aliás, deixa eu verificar aqui a população. Posso ter me confundido em um número aqui. Rapidinho. A população 2,5 milhões de habitantes. É isso mesmo. Né? E há uma projeção para quase 3 milhões. Então, nós temos um país com quase 3 milhões de habitantes, que é uma monarquia absoluta, né? Que o poder passa de pai para filho, e essa pessoa que nasceu, né, de alguém, detém todo o poder político e econômico e militar daquele país. Ou seja, nós somos a democracia mais desigual, com maior concentração de renda do mundo. Se você tirar o Catar, que é uma monarquia, ou seja, não há muita opção de debate, não há liberdade do ponto de vista político, nós somos o país com maior concentração de renda do mundo. E mesmo colocando o Catar, um país pequeno e uma monarquia, nós estamos 0,3% atrás deles. Né? Então somos o segundo país mais desigual, com maior concentração de renda do mundo. E aí, veja, concentração de renda ou até mesmo distribuição de renda não tem a ver, e aí eu quero deixar bem claro aqui, com um discurso anticapitalista. Existem países que são capitalistas, até mais desenvolvidos nesse padrão que o Brasil, mas que são menos desiguais, que têm menos concentração de renda, né? Ou seja, países com PIB maior, com um nível de desenvolvimento tecnológico, de liberdade política, ou seja, né, com uma democracia mais forte, com uma concentração de renda menor que o Brasil. Concentração de renda quer dizer, né, essa grande concentração de renda quer dizer que a nossa riqueza está sendo produzida para um número pequeno de pessoas, enquanto um número grande de pessoas está passando fome, né, necessidade, como nós vamos ver mais à frente. Corrupção, né? Numa escala aí são 160 países, né? Desse transparência.org, é uma associação, né? Uma organização internacional que mede a corrupção no mundo inteiro. O Brasil está no 94º lugar, né? Perdendo aí apenas para países como Etiópia, Cazaquistão, Sérvia, Suriname, Gâmbia, né? Num score de 100, né? 100 sendo extremamente claro, um governo extremamente claro, pouco corrupto, e 0, né? O mais corrupto, nós estamos com um índice de 38. Ah, mas quais são os critérios utilizados, né? A questão aqui, nesse dado específico, é a gente comparar os países entre si. Então, o transparência.org ele escolheu um critério, né, um grupo de critérios, e avaliou 150 países. O Brasil ficou em 94º, aí, empatado com outros países, né? E na América do Sul, ele está ali empatado com outros, né? Como você pode ver no mapa aqui, com um índice extremamente baixo de clareza, né? Um índice alto, se você pegar o inverso, de corrupção. E aí, em 2017, o Ministério Público, né, a partir da Lava Jato, né, 200 milhões com esquemas de corrupção. Eu andei pesquisando, claro, óbvio, antes de escrever esse texto e montar esse vídeo, e existem variáveis aí, né, já vi 100
bilhões, 170 bilhões, independente, né? O Brasil ele perde muito recurso com a corrupção, né? Então nós temos aí já dois dados. É um país extremamente desigual e é um país entre os mais corruptos, né? Está com nível de corrupção ao lado de pequenos países de instabilidade civil e política né, e econômica, ah, sendo né, uma das ainda, né, 12ª maior potência do mundo, não deveria estar vivendo esse cenário, mas vive. Na educação, apenas 4% dos alunos, né, tem nível suficiente de língua portuguesa no quinto ano, né? 3.269 municípios têm menos de 20% dos alunos com aprendizado adequado, né? Ou seja, um grande número de indivíduos. 29% dos alunos do ensino médio estão em distorção em idade séria, né? Esses dados eu peguei do QEdu, né, que é uma parceria do Ministério da Educação com a Fundação Lehman e gestores escolares, né, que fornecem dados. E aí o que acontece? Nesse site QEdu, você pode estar pesquisando depois, nós vamos ter um mapa da insuficiência da educação brasileira de fornecer competências básicas para os nossos alunos. Então, de matemática, português, né? Basicamente se mede matemática e português, porque quando se fala de português, fala de interpretação de texto, e aí abre portas para outras linguagens, como né, história, geografia, filosofia, né? Artes, enfim, interpretações em geral, e matemática, que é raciocínio lógico e resolução de problemas. Tá? Então, o QEdu ele foca nessas competências e avalia a partir dos resultados da Prova Brasil. Então, nós temos índices extremamente baixos, né? E aí esse texto abaixo afirma que nós estamos investindo cada vez menos em educação. Tem a corrupção, tem a desigualdade, e nós temos um índice cada vez menor de investimento em educação básica, sem falar no ensino superior, sem falar nas outras formas. No Brasil, talvez a única educação que esteja com um pouco mais de investimento seria a educação tecnológica, mas porque há uma investidura ideológica do atual governo da educação técnica, né? Tecnológica, técnica, que, bem, é um pensamento com vários cuidados, né? Interessante, mas, ao mesmo tempo, sem ciência pura e até mesmo sem ciência aplicada, é um tiro no pé, porque torna o Brasil ainda mais dependente de tecnologia externa, né? Então, nós já somos um país extremamente dependente e nós temos hoje uma educação que se torna cada vez mais incapaz de gerar indivíduos que reflitam sobre os problemas da sociedade e que reflitam sobre as suas soluções a partir da inovação, da técnica e da ciência, né? Então, a educação é outra problemática. Antes de você falar que o país tal é ruim, pense que no seu país a gente não investe em educação e as crianças aprendem cada vez menos, e a gente, em vez de procurar uma solução estrutural, a gente fica dizendo que a culpa é do Paulo Freire. E alguém fala isso, você acredita, né? Gente, vou fazer um parênteses aqui, né, por causa do centenário do Paulo Freire. O Paulo Freire é ensinado em escola de gente rica. Paulo Freire ele é ensinado em grandes universidades norte-americanas. O Paulo Freire não é ensinado na escolinha do seu filho, lá da rede pública. Ele não é utilizado. Não porque os professores não queiram, não porque os professores não têm conhecimento, mas por causa de uma estrutura curricular extremamente rígida, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas pensa um pouco. Hoje no Brasil tem gente pagando R$ 4.000 na mensalidade para o filho dele ter acesso à metodologia de Paulo Freire. Enquanto que você deveria estar brigando para o seu filho ter isso de graça, você fica acusando e difamando algo que de verdade você não conhece. Você não conhece. Eu fiz um mestrado em educação, eu li muito de Paulo Freire, depois eu atuei
na iniciativa privada, formando professores, e o que eu mais vi era pessoas da Espanha, da Alemanha, do sul, do sudeste do Brasil, trazendo metodologias de Paulo Freire para a região norte como algo inovador. É algo inovador, mas foi Paulo Freire que inventou, né? Inclusive, alguns nem faziam a referência, mas eu sempre fiz, sempre deixei muito claro. Então, vamos pensar um pouco, né? Endividamento das famílias, né? Aí a pandemia aponta, né? Fizeram um estudo, né? Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que 71% das famílias brasileiras estão endividadas atualmente, né? Durante a pandemia, né? Nós temos um estresse financeiro, né? Ou seja, brasileiros endividados ou queimando caixa para despesas correntes, né? Com índice semelhante a 2016, entre 2016 e 2017, né? E esse índice, esse indicador, né, essa tabela que eu estou mostrando para vocês, vai até 2020, mas a partir dos dados que eu li, em 2021 ela continua crescendo, né? Continua crescendo. Ou seja, nós estamos cada vez mais endividados, né? É um país desigual, gostaria de deixar bem claro que é um país cada vez mais rico, né? Nós temos pessoas cada vez mais ricas, né? Ano passado nós tivemos 10 milionários novos. 10, eu fico imaginando quem é da matemática e quem é da exatas, me ajuda. O que é 10 em 222 milhões? Né? Nós temos, agora você pega 70% de 222 milhões. Só para a gente fazer um comparativo, né? E a grande mídia, ela vende esses 10 como se fosse a solução para o Brasil, né? É só você pensar como que funcionam as coisas. Desculpa. Então você vai ter aí um número de pessoas, o Brasil cada vez mais. Vamos lá, recapitulando. Grande concentração de renda, uma concentração de renda cada vez maior, ela aumentou durante a pandemia. Corrupção, né? Corrupção histórica e atual. Né? Não adianta dizer que não existe corrupção no Brasil hoje, pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, você está precisando estudar muito, né? Sair um pouco do WhatsApp. Educação cada vez mais ruim e com menos investimento, e as famílias cada vez mais endividadas, né, cada vez mais utilizando crédito para poder viver. Eu não sou economista, mas eu li um pouco para poder... Né, eu estudei economia na graduação, fiz 3 disciplinas de economia, mas isso não me torna um economista, como alguns pensam por aí, né, que você faz uma formação rápida e você já vira um especialista. Mas eu estudei o básico e estudei um pouco, né, mais para poder estar falando com vocês. O que os economistas dizem é que há um endividamento, ou vamos dizer assim, um endividamento bom, né, que é quando você busca crédito para fazer investimentos, né, para melhoria de vida. Mas no caso aqui, pessoal, esse endividamento, né, ele não é positivo, ele é um endividamento para pagar comida, para pagar gasolina, para pagar aquelas coisas que você não é um investimento. Então, por exemplo, recentemente eu me endividei para parcelei aqui em milhares de anos a minha casa, né? A casa que eu estou morando hoje, né? Esse endividamento para a economia é positivo, porque eu estou criando um recurso para mim, mesmo que eu vá demorar muito para pagar. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje é que esse endividamento ele é cada vez mais voltado para as coisas do dia a dia, como se aqui em casa, por exemplo, a gente tivesse que fazer um empréstimo para comprar comida, né? No caso, seria utilizar o crédito para comprar comida, para comprar gasolina, e isso está virando uma bola de neve, tá? Então você tem aí, e aí só um detalhe muito grande, que quem entra nesse critério de endividamentos é a classe média, né? A classe média ela entra mais nesse endividamento. E por último, nós temos aí, inclusive o título, né? Fome para todos. Fome sempre existiu no Brasil, né? Eu não quero dizer que sempre vai existir, eu espero que um dia não exista. Mas o que nós temos hoje, esse dado aí é da Rede Pensão, é um inquérito nacional de alimentação. Nós temos aí, ela pegou vários dados históricos. Você tem aí um cenário muito difícil de se pensar.
Vamos lá. Insegurança alimentar moderada. O que é insegurança alimentar, pessoal? Rapidão, nós tivemos uma live aqui no canal sobre isso, né? Com uma estudante e uma nutricionista e gastrônoma, né? Duas pessoas queridas, né? Ex-alunas e alunas. Então, assim, nós falamos um pouco sobre segurança alimentar. Então, só recapitulando, segurança alimentar é quando você não tem disponibilidade de alimento em si ou de qualidade de alimento, né? Não, a pessoa comer, por exemplo, farinha e ovo todo dia, ela está em insegurança alimentar, porque aquela farinha e ovo não dá para ela os elementos básicos para uma vida biológica ou até mesmo uma vida social saudável, tá? Então, assim, existem os níveis de segurança alimentar. Enfim, não vou falar sobre isso. Mas hoje nós temos, se você soma ali a linha azul e a linha vermelha, você tem mais de 20% dos brasileiros em insegurança alimentar moderada e grave, né? Esses que estão na insegurança alimentar grave são os famintos, né? São aqueles que realmente não têm o que comer, ficam sem comer, sem ter que comer 3 ou mais dias por semana. E o que nós temos? Nós temos um aumento de 20% para 34% da insegurança alimentar, né, do primeiro nível. E nós temos uma diminuição de 63% para 44% da segurança alimentar. Então, o que está acontecendo? Né? A análise que a Rede Pensa faz e eu faço aqui enquanto sociólogo, é que a classe histórica, a classe média histórica brasileira, aquela que sempre esteve no meio, pagando seus impostos, comendo, financiando as coisas, hoje ela já começa a passar fome, né? Se não passa fome, passa uma restrição alimentar. Então, só come frango, só come porco. Tem gente hoje que está comendo ovo, né? Só comendo ovo. Então, nós temos aí, isso é do ano passado, esse número se agravou, eu não trouxe, né? Porque são recortes de pesquisa, essa é uma pesquisa nacional. Mas o que nós temos hoje no Brasil é uma fome que se apresenta para um número maior de pessoas, ou fome ou insegurança alimentar leve, né? Mas o número de pessoas que estão em insegurança alimentar grave subiu de quase 6 para 9 em 2 anos, né? Então, nós temos aí uma problemática grande e o intuito desse vídeo, já encerrando, o intuito desse vídeo é que, antes de você abrir a sua boca e falar o país tal está ruim, beleza, você pode até falar, o país tal está ruim. Mas eu quero que você pense, será que você ficar falando do outro país não é uma desculpa para você não enfrentar as realidades do seu, que ainda não está naquele nível daquele país que você fala, mas está numa tendência a se tornar. Né? Está numa tendência a se tornar, como mostra todos esses dados que eu mostrei para vocês. Desigualdade, concentração de renda, corrupção, educação falha, famílias endividadas e as pessoas com fome ou com dificuldade de se alimentar. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe o seu like, deixe um comentário aí embaixo. Muito obrigado. E se você assistiu esse vídeo até o final e você ainda defende as ideias de que o Brasil está melhorando, dica, volta do começo e assiste de novo. Muito obrigado. Aqui é o Rafael, professor, sociólogo e um cara chato que fica trazendo essas coisas para vocês. Mas às vezes é necessário. Até a próxima, pessoal. Obrigado.